tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maisa Lohana e na aula de hoje nós abordaremos um pouco sobre a energia, tá? Bom, antes de qualquer coisa, como de costume, eu peço para que estejam com seus cadernos e canetas para vocês irem fazendo as suas anotações durante o decorrer da aula, tá? Será de grande importância para a gente realizar algumas atividades que serão propostas, ok? Bom, minha gente, até 250 anos atrás, mais ou menos, algumas das principais fontes de energia utilizadas pelas pessoas eram o próprio corpo, tá? Os animais que puxavam a carga, moinho de vento que triturava grão, queima da madeira que fornecia o calor, aquecia o ambiente, enfim, até um tempo atrás, essas eram as principais fontes de energia presentes no cotidiano das pessoas, tá? Porém, hoje em dia, cada pessoa consome uma quantidade muito maior de energia. Além de consumirem uma quantidade muito maior, existem muito mais seres humanos no planeta Terra. E por essa razão, a energia ela precisa ser obtida a partir de outros recursos naturais. Bom, ela é necessária para iluminar o ambiente, para aquecer a água, para movimentar veículos, para fabricar projetos e também para fazer alguns equipamentos funcionarem, tá? A lista das atividades que dependem da energia ela é muito grande, tá? E para escrever a mesma, nós precisaremos ainda mais de muita mais energia. No entanto, ela é necessária para o corpo funcionar. Inclusive, nesse momento, ela está sendo utilizada para nós estudarmos, ok? Mas o que é a energia? Bom, energia é uma palavra cujo o significado pode ser até difícil de explicar, tá? Mas o que é essa energia que faz funcionar os seres humanos e os equipamentos? Bom, a energia ela não pode ser vista, tá? E a gente só pode perceber os efeitos que ela causa, como, por exemplo, os movimentos das crianças, a água quente e a luz. São tudo resultado da energia que está sendo gerada. E a energia ela é a capacidade de um corpo ou de um objeto de realizar um movimento, de emitir luz ou até mesmo gerar o próprio calor. Ela se manifesta de formas muito diversas, tá? E algumas delas nós veremos aqui na nossa aula hoje. Bom, os tipos de energia são variados demais e nós começaremos pela energia mecânica. A energia mecânica, ela está presente em corpos que se movimentam ou que tenham a tendência de se movimentar, tá? E existem dois tipos de energia mecânica, que é a cinética e a potencial, que nós veremos agora. A energia cinética, ela está presente nos movimentos que são realizados pelos animais, pelos veículos, pelos ventos e até mesmo pela água, tá? Esse é o tipo de energia e o tipo de movimento que ela realiza. A energia potencial, ela é aquela que está armazenada em um corpo em repouso, que a qualquer momento pode entrar em movimento, tá? Por exemplo, um copo que está em um estante. Ele pode cair, não pode? Alguém pode bater e ele pode cair. Ou seja, é uma energia que ela está quietinha lá, mas que por qualquer influência do ambiente, ela pode entrar em movimento, tá? Outro exemplo poderia ser uma mola. Uma mola, quando a gente aperta ela e a gente solta de uma vez que ela é liberada, ela vai gerar um movimento. Aquilo ali é um tipo de energia potencial também. A energia química é outro tipo de energia, diferentemente da mecânica, tá? E ela está contida nas substâncias que podem ser liberadas quando sofrem reações químicas, tá?
exemplo disso é o nosso corpo humano. Quando nós nos alimentamos, essa energia que foi ingerida, ela vai sofrer algumas reações químicas no nosso organismo, tá? Que vão liberar energia para o nosso corpo. Energia em diferentes formas, por exemplo, a própria mecânica. A gente tá fraco, a gente tá sem força de fazer as coisas, a gente vai lá, come, fica mais enérgico e cria mais vontade, assim, desperta uma certa vontade de nós fazermos, tá? A própria energia é despertada no nosso corpo através das reações químicas e a gente faz essa transformação de energia química em energia mecânica, que no caso é a cinética, por exemplo, tá? Esse é um tipo. A energia térmica é basicamente o calor, mas não só aquele calor, aquele mormaço, tá? O calor que eu digo é a temperatura, que pode ser tanto quente, uns 35 graus, quanto fria, em 5, 10 graus, por exemplo, tá? É a temperatura, não apenas o próprio calor. A energia luminosa, ela corresponde a toda a luz que nós podemos enxergar, seja ela a luz do sol, a luz das lâmpadas, dos faróis, tá? Todas elas são energias luminosas que são geradas e são transformadas em tudo isso que nós podemos ver, a claridade, tá ok? A energia elétrica é aquela obtida quando as cargas elétricas se movimentam, tá? E elas podem ser transportadas por meio de condutores, como os próprios metais, que são utilizados nas lâmpadas e nos fios de alta tensão. E aqueles que não conduzem a eletricidade, eles são os isolantes, que podem ser madeira, vidro, plástico, borracha, etc. Tá? Energia elétrica é aquela responsável pelos famosos choques, tá? E a gente só toma choque porque a gente entra em contato com esses meios condutores de energia elétrica, que são os metais, tá? Quando nós botamos o dedo em uma tomada toda sem proteção, nós levamos um choque por causa disso. Então isso é muito perigoso, né? Vocês sabem que isso pode causar até a própria morte, né? E por isso, grandes vezes, nossas mães dizem, quando a gente for ter o contato com a tomada, botar alguma coisa na tomada, enfim, para a gente calçar o chinelo, porque o chinelo é a borracha e ele é isolante, ou seja, ele não vai conduzir a eletricidade e deixar você levando choque, caso você venha a tomar esse choque, tá? Então é importante nós termos bastante atenção na energia elétrica, tanto nesse caso, quanto em vários outros que ela é presente no nosso cotidiano, certo? Por exemplo, no ventilador, tá tendo o controle ali de energia elétrica para fazer ele funcionar, tá? Em uma geladeira, em um computador ligado à energia carregando, ou seja, tudo ao nosso redor está presente com a energia elétrica, até a própria luz, ok? Então, é um ponto, assim, um dos pontos mais importantes dos tipos de energia, muito estudado, tá? É a própria energia elétrica. Então, agora falaremos um pouco sobre as fontes de energia. Então, muitas vezes a gente escuta falar que o Sol é a fonte da vida, né? Então, gente, de fato, todos os seres vivos dependem da energia solar. O calor e a luz do Sol, eles atravessam cerca de 150 milhões de quilômetros só para chegar no planeta Terra. Bom, a energia luminosa, ela é captada pelas plantas e transformada em energia química, certo? Na cadeia alimentar, essa energia vai se transferir aos animais que se alimentam das plantas e desses animais a outros que os consomem. A energia química, que é transferida para o corpo humano, ela se transforma em energia cinética, como eu falei anteriormente. A energia solar do Sol vai alcançar as plantas, tá? Que alguns animais vão fazer a utilização dessas plantas, no caso, o próprio ser humano faz a utilização do alface, por exemplo, no hambúrguer,
tá? E essa energia química que foi ingerida, ela vai se transformar em energia cinética. Vai dar energia ao próprio corpo humano para se movimentar, fazer exercícios, tudo mais, tá? Bom, é importante nós deixarmos esses pontos bem claros aqui, que a energia ela não pode ser destruída, tá? O que a gente chama de gastar ou de consumir energia se refere a transferir energia para outros objetos, tá? Então, quando um ventilador está na tomada, nós não estamos gastando energia. Nós só estamos transferindo ela para outro objeto que vai fazer essa outra transformação de energia, tá? No caso, de energia elétrica em cinética, em movimento, tá? Mas nós não a destruímos. Nós só estamos transferindo para fazer outro uso dessa energia. E outra coisa também é que a energia não pode ser criada. O que a gente chama de gerar ou de produzir energia é transformar a energia que já está existente nos nossos recursos naturais e fazer ela de uma forma aproveitável para o nosso uso pessoal, uso conjunto, enfim. Os seres humanos, eles produzem cada vez mais máquinas que necessitam de energia, né? E ela é indispensável nas casas, indústrias, agriculturas e nos meios de transporte também. E para obter ela, os seres humanos utilizam diversas fontes de energia, que nós falaremos um pouco agora. Temos as fontes de energia renováveis, que são aquelas aproveitadas diretamente do Sol ou indiretamente, podendo ser a partir dos movimentos da água e também dos ventos, tá? Essas fontes elas estão sempre disponíveis no ambiente, ou outras são cultivadas, se regenerando em um ritmo maior do que aquele em que são utilizadas, tá? E é o caso da biomassa, por exemplo. Ela é composta por substâncias de origem animal ou vegetal e podem ser utilizados na produção dos biocombustíveis, cuja queima se obtém energia. Por exemplo, o álcool produzido da cana-de-açúcar e a madeira são próprios exemplos de biocombustíveis. As fontes de energia não renováveis são aquelas que são limitadas, tá? E podem esgotar-se. É o que acontece, por exemplo, com o petróleo, carvão mineral, gás natural, que são chamados de combustíveis, porque o aproveitamento da sua energia depende da sua queima, tá? Ou seja, passam pelo processo de combustão. E são fósseis porque se formaram há milhares de anos, porém, eles são escassos, a quantidade pode acabar a qualquer momento se não for feito o uso adequado e limitado deles. Bom, diversas tecnologias vêm sendo desenvolvidas pelos seres humanos que permitem obter energia de fontes naturais, né? A energia elétrica, por exemplo, ela é obtida em usinas ou centrais elétricas que utilizam diferentes fontes. E essa é a busca de energia pelo ser humano, tá? Obter de uma forma fácil, uma forma proveitosa, tá? E que esteja ali disponível para ele no ambiente rapidamente. Um exemplo são as usinas hidrelétricas. Elas são construídas a partir das barragens de água, né, que formam reservatórios, tá? Onde essa água represada vai fluir através dos dutos e vai fazer girar as turbinas. Essas turbinas que estão em movimento girando, elas acionam os geradores, tá? Que vai aproveitar a energia hidráulica da água que fez o movimento da turbina para transformar a energia cinética da água em elétrica, tá? E esse é o aproveitamento da energia pelo ser humano. Vai fazer um movimento da água, vai transformar a energia cinética de movimento em energia elétrica através de geradores e de turbinas que estão girando conforme o movimento da água do reservatório. Bom, a energia e o meio ambiente têm uma relação muito grande e muito extensa.
Os combustíveis fósseis, eles representam a principal fonte de energia utilizada pelos seres humanos, tá? Os derivados do petróleo, como diesel, gasolina, eles são combustíveis usados nos meios de transporte e que encontramos facilmente, carro, caminhão, moto, enfim. O carvão mineral e o gás natural, eles também são bastante utilizados, principalmente nas termoelétricas, tá? Onde é obtida a maior parte de energia elétrica consumida no planeta. Enquanto a demanda da energia vai crescendo, as reservas desses combustíveis vão sendo reduzidas, né? Porque, como eu falei, são fontes de energia não renováveis, são limitadas. E, além disso, a queima desses combustíveis, eles liberam uma grande quantidade de gases que poluem a atmosfera e que fazem um mal horrível para o planeta Terra. E por essas razões que buscam frequentemente fontes alternativas de energia, como por exemplo a eólica, a solar, hídrica, de biomassa, que são todas energias renováveis, tá? E são chamadas de fontes de energia limpa. Mas por que são chamadas assim? Porque elas emitem pouquíssimos poluentes, tá? Ainda não atendem à demanda energética, mas elas emitem poucos poluentes, muito menores do que os próprios combustíveis anteriores. Bom, em alguns países já existem usinas em que se obtém energia elétrica a partir da energia do sol. E essa forma de energia pode ser aproveitada por meio dos painéis coletores, tá? Que são utilizados nas casas. Eles são compostos de células fotovoltaicas, tá? Que são dispositivos que absorvem luz solar e transformam essa luz em energia elétrica, que permite, por exemplo, aquecer água no micro-ondas, fazer o ventilador funcionar, enfim. Mas o grande problema desse tipo de equipamento é porque o seu custo ainda é caríssimo, tá? E a maior parte da energia elétrica utilizada no Brasil provém ainda das usinas hidrelétricas, tá? O país dispõe de uma grande quantidade de rios, dos quais é possível aproveitar a energia hidráulica, convertendo-a em eletricidade. E por isso ainda não foi tão explorado esse tipo de energia por meio dos painéis coletores no Brasil. Bom, o uso de energia nas casas é perceptível rapidamente, né? Nós vemos facilmente energia em tudo dentro de nossa casa. E a corrente elétrica que é produzida pelos geradores que estão lá nas usinas, eles vão percorrer os fios condutores de eletricidade até chegarem em nossas casas, permitindo-nos fazer o uso dessa energia, tá? E esse percurso todo ele é chamado circuito elétrico, que além do gerador é formado por alguns outros componentes. Tem os condutores, que são os componentes que transmitem energia elétrica, como os fios elétricos, tá? Que vão das usinas aos seus locais de consumo, como nós falamos anteriormente, né? Dos condutores. Só que aqui nesse caso nós teremos receptores. Os receptores eles são componentes que utilizam energia elétrica, transformando-a em outros tipos de energia, como a luz de uma lâmpada, o movimento de um ventilador, o calor de um aquecedor ou até aquele climazinho frio do próprio ar-condicionado e o som de um alto-falante, tá? Então chega a energia elétrica por meio dos condutores e ela é transformada pelos receptores na energia em que nós fazemos o uso diariamente. E no interior desses aparelhos elétricos que estão em nossas casas, os elétricos e os eletrônicos também existem circuitos elétricos, tá? As pilhas e as baterias, por exemplo, dos controles, dos celulares, são pequenos geradores. Elas contêm algumas substâncias, como por exemplo o cobre e o zinco, que vão sofrer reações químicas. Essas são reações que convertem energia química em energia elétrica também, que faz funcionar os nossos equipamentos, tá? Então, esse também é um tipo bem peculiar, né, da energia química que é transformada
nossas pilhas e baterias, que faz com que a energia elétrica aconteça. Muitas pessoas não sabem que isso é um tipo de energia química, mas pasmem, é sim. Agora vamos analisar um ponto. Vamos pensar em 3 atividades domésticas que dependem de energia elétrica. Após a gente pensar, vamos analisar como é que elas podem ser realizadas em casos que não dispõem de energia elétrica. Essas 3 atividades podem ser utilização de geladeira, utilização de TV ou do próprio chuveiro quente. E aí, como elas vão poder ser realizadas nas casas que não dispõem de energia elétrica? Pensem um pouco, analisem, dissertem sobre isso, que a gente vai discutir na próxima aula. Bom, a nossa atividade vai ser individual dessa vez, tá? Nós trataremos sobre esse assunto que vimos agora e ela vai ser dividida em 2 partes. A primeira parte, eu peço a vocês que vocês construam uma tabela nesse formato aí que eu deixei, onde vocês vão indicar esses pontos, tá? São situação. O ponto situação é onde você vai colocar os objetos que tenham na sua casa, tá? Por exemplo, ventilador, geladeira, TV, celular, enfim, você vai colocar o que tem na sua casa. Aí você vai identificar que tipo de energia ele vai utilizar e que tipo de energia ele vai transformar. Por exemplo, o ventilador, ele transforma a energia elétrica que ele recebe por meio da tomada em energia cinética, que é o movimento que faz com que gere o vento para a gente, tá? Então, vocês vão identificar esses pontos de diversos objetos que foram encontrados na sua casa. Não façam, por favor, só de 2, 3 objetos. Podem fazer uma lista grande, enfim, que dê pra gente discutir mais na próxima aula, tá certo? E logo após vocês analisarem esses pontos citados na lacuna situação, esses objetos, vocês vão ver se eles são de alto gasto energético e como a gente pode melhorar esse alto gasto, tá? Como a gente pode diminuir e ainda assim continuar sendo proveitoso. A segunda parte da nossa atividade vai ser o seguinte: vocês vão fazer uma pesquisa no próprio livro didático de vocês que tem, ou na internet, sobre como acontece a medida de consumo de energia elétrica de nossa casa, tá? Após vocês pesquisarem, ficarem bem craques nesse assunto de medida de energia elétrica, vocês vão pegar uma conta de energia da casa de vocês, da própria CELP mesmo, e vão verificar se o consumo se enquadra em alto, médio ou baixo, conforme o que você aprendeu na sua pesquisa, tá? Enfim, pessoal, essa é a atividade de vocês. Espero que tenham gostado da aula, que tenha sido bastante agregadora, tá? Quaisquer dúvidas podem mandar para mim, por e-mail, por WhatsApp, enfim. E se precisarem de ajuda nos estudos ou nas pesquisas sobre a medida de consumo de energia, podem falar comigo, tá? Que eu explicarei. Quem não puder falar comigo, na próxima aula nós deixaremos bem claro como é feito, tá? Vou mostrar para vocês na prática e a gente vai discutir o que vocês fizeram, como vocês pesquisaram, toda a atividade, tá? E como vocês concluíram, tá? As suposições de vocês. É isso, tá? Qualquer coisa pode falar comigo. Boa aula, bons estudos e preparem-se para a próxima.